Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Que o Podcast, mas antes de mostrar o nosso convidado especial de hoje, eu quero falar da Vox2U, que é a maior escola de oratória da América Latina. Você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Tá com aquele medinho do microfone, medo de plateia? Então os seus problemas acabaram a partir de agora. Você vai no @Vox2U, né? Faz a sua matrícula, você tem um curso de oratória master, que são 12 aulas, tem um curso extensivo com mais de 30 aulas, você que escolhe. Então você vai agora no nosso Instagram, @Vox2U, faça a sua inscrição. Temos aqui Caruaru, temos a escola em Boa Viagem e também aqui em Casa Forte, perto do Shopping Plaza, pertinho do McDonald's, ok? Vox2U. E lembrando, se você quer ser patrocinador do nosso Tchau Que Hugo Podcast, anota esse telefone aí que eu vou dar para você a partir de agora. É que não está comigo aqui neste momento o telefone, uma falha técnica. Tá aqui. O telefone para você anotar aí. Atenção. Agora. Se liga agora. Não é aqui também, não. Eu tô... tá aqui. É aqui. Pronto. Vamos ver aqui. Que você vai ligar para esse telefone. Anota aí. 9999 203067. 9999 203067. Seja patrocinador do Tchau Que Hugo Podcast, ok? Tem uma facilidade para você maravilhosa. E se não é inscrito no canal, faça a sua inscrição agora, dê aquele like gostoso, que a gente tá precisando desse like. Se você der um dislike, eu tenho certeza que seu dedo vai apodrecer e cair para nunca mais você comer sushi na sua vida, se você der um dislike. Vamos embora, Zico? Vamos embora, compadre? Gente, o papo aqui é sério hoje. Eu tô aqui com José Neto. A gente vai falar sobre planejamento financeiro. É um assunto que eu não domino. Por que eu não domino, José Neto? Porque eu não me planejei, José Neto. Eu tô errado aonde, José Neto? Diga pra mim onde eu errei. E não planejar o meu futuro, que hoje eu tô com 63 anos de idade. Não minto pra você, a gente vai levar um papo sério aqui. Deixei de pagar meu INSS. E não fiz uma aposentadoria privada. Tô lascado? Ou ainda dá tempo? Dá tempo ainda? Dá tempo, dá tempo. Vamos lá. Talvez vai ter que trabalhar mais um pouco, né? Então, mas em algum momento vai conseguir. Vai conseguir. Então, boa tarde a todos aí. Vamos falar sobre planejamento financeiro. Bora falar. Eu tenho 9 anos de contribuição. Faltam mais 7 anos, porque eu vou completar 65 anos. E eu não queria me aposentar com um salário mínimo. Como é essa contribuição, Neto, que eu não entendo até hoje, qual é essa matemática? Eu pago pelo teto máximo, como é que é isso? Me explica, como é que eu faço esse planejamento no INSS? Eu sei que você não é um advogado previdenciário, mas você pelo menos tem uma noção do que é isso. Sim. A gente que é planejador financeiro, a gente tem uma visão generalista, né? De toda essa parte das finanças. E a aposentadoria é uma delas. O planejamento da aposentadoria é um dos pilares da certificação internacional, inclusive, de planejamento financeiro. O regime geral de previdência social, que é o INSS, é um dos pilares aí, né, do sistema público para a aposentadoria. Então, hoje em dia, quem está pagando o INSS, o contribuinte, está pagando para quem está usufruindo do INSS hoje. É o que a gente chama de regime de caixa. Entendi. Então, você não está lá botando numa caixinha enquanto você contribui para o seu futuro. Não, você está pagando o que é hoje a necessidade de INSS. Então, sejam as pessoas que são pensionistas, aposentados, quem está licença maternidade, todos os benefícios do regime geral de previdência social. Então, é complicado, né? Porque você está sujeito, quando você for usufruir disso, você está sujeito a todas as reformas que podem acontecer no caminho e que já aconteceram, tá? Então, existe essa questão do período de contribuição mínima. 15 anos. Para mim seria 15 anos. 15 anos. No mínimo. Sim. Que você vai ganhar... Enfim, teve várias regras, então tem datas ali, limites, mas de uma forma geral, hoje a regra é que você vai
de acordo com a média das suas contribuições, você vai receber o proporcional, né? Existe o mínimo, existe o teto. E a pergunta é, seu padrão de vida se encaixaria até no teto do INSS? Porque isso é bem relevante. Então, só o INSS pagaria as minhas contas? Não, eu acho que não, velho. Pois é, a maioria das pessoas... Por isso que eu trouxe você aqui. Como começar logo novinho, para começar, peraí. Já tô com 23 anos de idade, peraí. Qual é o planejamento? Quando as pessoas procuram o José Neto? Quando é que as procuram? O ideal é que seja mais cedo possível. Começou a ter renda, né? Vamos se planejar. Vamos se planejar. Quanto mais cedo, melhor. Inclusive, quando a gente faz um trabalho de planejamento, a gente aborda também a educação financeira. Se você já tem filho, vou dar dicas de como educar seu filho financeiramente. Porque a causa do problema todo é a falta de educação financeira, né? Esse que é a merda de tudo, papai. Nossos pais não aprenderam, não passaram pra gente. Eles e nós também, eu ainda peguei isso, a época de superinflação, né? De hiperinflação, na verdade, antes do Plano Real, e o Plano Real veio para resolver aí. Ainda temos inflação, relativamente alta comparada a outros países, mas agora controlado, porque antigamente era uma loucura, né? Quando o pessoal recebia, ia abastecer carro, ia fazer feira. Mas passado isso, agora a gente tem capacidade de investir, em renda fixa, tem capacidade de se planejar. Porque como é que a gente se planeja para o futuro? Através de investimentos, né? Existem algumas linhas, né? O regime geral de previdência é um INSS. Previdência privada, que é um produto de segurança, né? De securitário, é uma forma também. Investimentos através do mercado financeiro, né? Via renda fixa ou renda variável, fundos de investimento. Tem várias formas. Tem gente que usa imóvel, né? Mas qual seria, então, uma instituição financeira? Você iria para um banco privado ou para um banco estatal? Olha que pergunta, hein? Veja. Estou falando de Caixa Econômica, estou falando de Banco do Brasil. Você iria para qual instituição? Para fazer um plano de aposentadoria? Eu iria além. Os bancos... Pode beber água. Os bancos, eles... Como é que eles funcionam? Assim, tá até tendo uma mudança, né? Depois que as corretoras de valores chegaram, né? E se difundiram. Porque as corretoras são instituições financeiras de investimento, né, que oferecem uma plataforma, uma prateleira, como se fosse uma loja de multimarcas. Sei. Diferentes marcas de produtos, né? E o banco é como se fosse uma loja de uma marca só. Então é muito mais fácil você ter melhores produtos ofertados no multimarcas. Sei. Os bancos estão até tendo uma mudança de comportamento. Mas, de forma geral, eu iria para corretoras de valores. Me diga uma. Gestoras. Me diga uma corretora de valores. Vai aqui, a gente pode falar tudo. Perfeito. Vamos lá. Corretora Warren, tá? Que é um dos fundadores da XP, né? Que acabou seguindo por outro caminho, fundou essa corretora. Tem a XP, a própria XP, que é uma das corretoras que mais cresce. Tem o Banco BTG, que é um banco de investimento, né, mas que oferecem produtos de outros locais. Hoje em dia tem muita coisa. Eu não sei se ainda tem, Zé, a Icatu Hartford. Ainda tem a Icatu Hartford que faz ainda existe? A Icatu, ela é uma seguradora, tá? Então ela vende seguros, ela vende previdência também. Porque as previdências privadas, elas têm que estar vinculadas a seguradoras. Aí, eu não conheço exatamente a Icatu Hartford, mas imagino que o MetLife, você conhece? É uma seguradora também. É uma seguradora também. Também. Aí, o que é que acontece? As grandes gestoras de fundos de investimento, elas partiram para a parte de previdência também. Então, por exemplo, existe o fundo Alaska, uma gestora chamada Alaska. Alaska. É, só um exemplo. E eles criaram um fundo via Icatu, né? Então, eles fazem a gestão do investimento, mas quem administra é a seguradora, porque tem que estar pela regra de previdência, é uma seguradora que tem que ser a responsável pelo fundo de previdência. Mas grandes gestoras do mercado financeiro passaram a criar previdências privadas. Antigamente, as previdências privadas passaram a ser bastante queimadas, assim, por baixa rentabilidade, né? Tipo, Brasil Prev da vida, Prev. Vamos falar aqui. Seguradora de previdências de grandes bancos. Tinha aquela do militar, como é? Esqueci, vai lá, que depois eu lembro. Que era um fundo de pensão militar, não sei. Mas que tinha aí também, era
uma aposentadoria como a gente tá falando aqui? Vai, que eu te cortei. Não, tranquilo. Então, assim, esses fundos dos grandes bancos tinham taxas abusivas, não rendiam bem. E aí acabou até queimando um pouco o produto de previdência privada. Mas o produto de previdência privada é um produto muito bom em si, porque tem benefícios tributários. Ele chega, se você pegar um tipo de tributação regressiva, se você passa mais de 10 anos contribuindo, você vai pagar uma alíquota de só 10%, diferente do mercado financeiro, que a alíquota mínima é de 15% numa renda fixa, numa renda variável. Outro benefício, a depender do tipo de previdência, se for um tipo PGBL, você consegue diferir esse pagamento do imposto, né? Então, o seu imposto de renda vem com abatimento. Porra, sério, cara? Então, você se planeja para sua aposentadoria e, ao mesmo tempo, você paga menos imposto na declaração anual. Né? Isso é uma forma, inclusive, de olhar, é um dos pilares do planejamento financeiro, que é o planejamento tributário. É como é que a gente pode encaixar para pagar menos imposto. Então, a gente faz as duas coisas com previdência privada. Atenção, hein? Menos imposto. É isso que todo mundo está querendo agora. Como é que faria isso? Perfeito. A gente pode aproveitar essa época que está chegando aí de abertura de declaração de imposto de renda, né? Para já se planejar para o próximo ano. Como pagar menos imposto na declaração do próximo ano, que é referente a esse. 2025. 2025, referente a 2024. Então, uma das maneiras, né? Uma das deduções, na verdade, diferimento, porque você vai pagar lá na frente, é investir até 12% da sua renda tributável, ou seja, se eu ganho 100 mil no ano, um exemplo, eu posso investir, eu posso abater até 12 mil da minha declaração de imposto de renda. Tá? Eu vou declarar lá 12 mil nos campos de declaração de deduções. Então, vai ter lá, tem a declaração de filhos, declaração com saúde, que é ilimitada, né? Tem algumas que o pessoal não conhece, mas livro caixa para pessoas autônomas, né? Quem trabalha como autônomo, tem as deduções ali do custo do trabalho. Pensão, se for estabelecido em juízo, né? Pensão alimentícia. Isso. Colégio... Educação, alguns tipos de educação com limite, próprio INSS já tem a dedução, né? E a Previdência até o limite de 12% da sua renda tributável. Né? Você pode abater, né? No caso de ferir. Tá, a gente está falando tudo isso numa aposentadoria privada, ok? Isso, Previdência privada tipo PGBL. Isso. Eu sou apresentador do EDS Cap, que é Esportes da Sorte Capitalização. E... na hora do sorteio, que é feito pela Loteria Federal, esse sorteio do título de capitalização, a EDS Cap, que é esse título de capitalização, informa que todo o pagamento é assegurado pela Capemisa, capitalização, Capemisa. E eu te pergunto, e se uma instituição financeira dessa quebrar? Que aí eu sei que a Capemisa me assegura o pagamento do meu prêmio, da capitalização. Por mais que a EDS Cap não, mas a Capemisa se assegura isso. Qual é o seguro que a gente tem em relação a um Bradesco, uma XP, futuramente? É assegurado por quem? Pois é. A segurança é na qualidade da gestão mesmo. Quando a gente fala de fundos de investimento, não tem garantia. Não tem garantia. Caraca, velho. Não tem. Tu entendeu que eu... Entendi. Entendeu? Entendi. Pô, eu tenho uma seguradora, uma Capemisa que vai me segurar. Eu tenho uma SUSEP, que é Superintendência Regional também, que me garante. E aí, Mas veja, as previdências privadas respondem à SUSEP. Tá? Respondem, porque as seguradoras respondem à SUSEP, né? Então as previdências também respondem. Agora, uma garantia real não tem, porque ele é um fundo, que ele é gerido, você entra como um sócio, né? Você fazer parte de investir num fundo de investimento ou numa previdência privada, que são fundos com regras específicas, você simplesmente fica sócio daquilo e você acredita na gestão, né? Você acredita na qualidade desses gestores. Você fica à mercê do risco de gestão, do risco de mercado, né? Já diferente de quando a gente investe em renda fixa, por exemplo. O que é a renda fixa? Já mudando um pouquinho de assunto, mas como você falou de garantia, a renda fixa nada mais é do que um empréstimo que você faz. Você empresta dinheiro ao banco, você aponta que tem dinheiro, né? O banco é o intermediário. Você empresta dinheiro para o banco e o banco empresta para quem precisa. Ele te paga uns juros, digamos, de 10% e ele cobra uns juros de 50% para... A exemplo, assim. Tá? Tô entendendo. E essa diferença é onde ele ganha. Aí o que é que existe no mercado para as instituições financeiras? Existe o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Então, se você
investe, né, empresta dinheiro para uma instituição financeira até R$250 mil, você está garantido pelo FGC. Se essa instituição quebrar, se ela lhe der o calote, o FGC ele paga até 250 mil por instituição, por CPF. Então, digamos que você tem 1 milhão. 1 milhão de... pronto, eu ia falar, 1 milhão, tô lá. Vamos dividir em várias instituições diferentes. Caraca, velho. Vou pegar a CDB aqui do Banco Pando, mais 200 mil no Banco BTG, mais 200 mil do Banco BMG, no Banco do Brasil, para dividir. E caso todos quebrem ao mesmo tempo... Pô, aí, meu amigo, fecha e vamos embora. Passa a chave e vamos embora. Caraca, velho, é isso assim que funciona. Criaram essa instituição para proteger esse tipo de operação. São os próprios bancos, é uma instituição privada que os próprios bancos colocam dinheiro lá recorrentemente para criar um caixa, criar um volume, e toda vez que uma instituição, normalmente instituições menores de maior risco, quebram ou dão um calote, essa instituição vai lá e cumpre essa função de garantia. Ô, Zé Neto, o papo aqui vai rolar legal agora. Eu não sei se tem a ver contigo, mas eu queria ouvir a tua opinião. Eu estava pesquisando na internet e eu vi que muitas pessoas hoje vendem o apartamento, aplicam esse dinheiro e vivem hoje de aluguel, gostam de alugar. É como um americano que faz carro com leasing, etc e tal. Muita gente também vendendo hoje os carros para ter uma renda, aplicar esse dinheiro e alugar carro já com IPVA pago, na Localiza da Vida, Movida, com IPVA pago, seguro pago. Não sei se tem a ver contigo, mas é um planejamento. Faria um planejamento desse, não ter mais um imóvel próprio, vender, botar numa renda fixa e viver de aluguel. Tu faria esse planejamento? Tu arriscaria? Cara, porque tem gente fazendo isso, eu tenho vários amigos, velho. Sim. É uma decisão muito pessoal e não tem só a ver com dinheiro, né? Primeiro que a decisão de você ter um imóvel próprio, você poder montá-lo da forma como você quer, você tem a segurança do seu imóvel, você tem todo um histórico em relação a como foi sua vida, a vida dos seus pais e o que você valoriza em relação ao imóvel, tá? Primeiro isso. Segundo, a parte financeira. Tem que calcular muito bem, né? Eu, por exemplo, eu pago hoje um aluguel percentual ao valor do patrimônio. Vamos lá, o valor que eu pago de aluguel percentualmente é o valor do patrimônio que, digamos, é um apartamento de 500 mil reais. O valor que eu pago se for 500 reais por mês é 1%. Ok. 0,1%. Desculpa, 0,1% ao mês. Então, a depender disso, vale a pena, tem que fazer os cálculos. Caraca. Porque você tem uma rentabilidade... Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho, o pessoal ficar... Tu mora de aluguel? Eu moro de aluguel hoje. O teu planejamento é comprar um apartamento, um apartamento próprio, uma casa própria, ou não? No futuro. Esse Zé tá fugindo da pergunta. Por que no futuro e não agora? Agora eu tenho outras prioridades, Hugo. Na verdade é essa. A verdade é essa, investir mais na minha empresa. Então, não tô colocando dinheiro, né? Porque quando eu falo de investimento, eu aloco para objetivos específicos. Então, tem meu dinheiro para aposentadoria, tem meu dinheiro para as viagens anuais, tem o meu dinheiro para o meu colchão de segurança, tem o dinheiro que eu aplico para minha empresa, por exemplo. Eu já reservo mensalmente esse dinheiro para reinvestir na minha empresa. Quer dizer, 500 mil que tu aplicaria no apartamento não é a hora. Não seria o momento. Pois é, não seria para isso. Mas assim, aí você faz o cálculo, né? Hoje a renda fixa me dá quanto? Mas tem que pensar que a renda fixa, a depender da curva de juros, né, ela vai variando ali. Ela está hoje em 11,25, digamos, se eu não estou enganado. Mas 45 dias o Copom ajusta isso. Mas não tem grandes variações, né, Zé? No mercado não vai ficar com essas variações todas, o Copom mudando toda hora. Teve grandes variações nos últimos tempos, mas a gente tem uma média. A gente tem uma média de cerca de 11% ao ano aí. Mas digamos, isso dá um retorno de 1% ao mês, em média ali, um pouquinho menos que isso. Se você, falando só de finanças, tá? Esquecendo os outros aspectos. Não, ok. A gente tá falando sobre finanças mesmo. Só finanças. Se você paga um aluguel de... R$2.500. Em relação... É um bom apartamento. R$2.500. Digamos que seja um apartamento de 500 mil reais. Então isso daí dá quanto? Dá 0,5%.
Então você está pagando 0,5% nele, Isso. enquanto... Mas lembre-se que já está incluído aí o condomínio e o PTU. Nesse está incluído? Os 2.500, sim. Certo. Então você isola isso, vê quanto é só de aluguel, né? E aí você tem que comparar. É um comparativo mesmo, são cálculos. Eu tenho ferramentas, inclusive, que a gente faz justamente essa comparação e compara também se vale a pena alugar ou financiar. Alugar e investir em paralelo ou financiar. Todo mundo diz, hoje em dia, o mercado financeiro tem essa mania de dizer que vale mais a pena ficar morando de aluguel e investindo o resto. Não é verdade isso para todos os casos. Tem que se analisar a taxa de juros, tem que se analisar quanto você tem capacidade de dar de entrada, tá? E quanto você paga nesse percentual do aluguel. Porque tem gente que paga aluguel caro, tem gente que paga aluguel barato, né? Eu pago 0,2% em relação ao meu imóvel de aluguel. É barato. Tem gente que paga 0,5% em relação ao imóvel. É um aluguel mais caro. Zé, tu tem cara que tu não vai comprar um apartamento. Eu vejo, eu tenho certeza que tu vai aplicar teu dinheiro em outro lugar. Pode ser. Ó, tá vendo? Olha isso, rapaz. Carro, vamos lá. Eu falei de carro. Vê a vantagem. Um carro muito bom, 1.4. Veja só. Com IPVA pago pela locadora, seguro. Complemento pago. E você troca de carro a hora que você quiser. Manutenção também, Manutenção, né? Tudo é por conta da locadora. Esse amigo meu tinha um Audi Q3, vendeu por R$110 mil, aplicou o dinheiro e vive hoje pagando 2.260 por um bom carro 1.4, com ar-condicionado, direção hidráulica e tá feliz da vida. Vê, só de PVA que ele pagava era quase R$6 mil. Não, minto, de seguro. Seguro do carro. E PVA R$4 mil. Pronto. Ele tá feliz da vida. É um plano que ele fez e mostrou por A mais B que esse é um método mais eficaz para ele ter um dinheiro, uma renda extra a partir de agora. Olha só que coisa. Perfeito, perfeito. Tem que se calcular direitinho. Se a gente faz um cálculo rápido aqui, ele tinha um custo de R$11 mil com o carro, digamos. Isso. Se não tivesse manutenção... Isso. Enfim, se fosse uma manutenção comum ali, uma revisão... Então, digamos, R$1.000 por mês. Hoje em dia, ele investe, deve ter um retorno aí de cerca de R$1.000 por mês, né? E esse dinheiro que ele investiu. E ele paga 2.200. Isso. Então, ele não tem dor de cabeça. Nenhuma. E ele tá pagando aqueles R$1.000 por mês ali, normal dele, sem dor de cabeça, sem com a responsabilidade toda pra empresa. Pra empresa, Localiza, Movida. Exatamente. Então, assim, para muitas pessoas valem a pena, sim. Tá vendo você? Atenção, hein, galera? Ó, peraí, mas não são para não é para todo mundo isso, pelo amor de Deus. Não vai chegar amanhã, chegar mulher, vou vender nosso apartamento, vou vender meu carro. Não, a gente vai viver de aluguel, eu vou viver de aluguel de carro. Não é assim. Há casos e casos. Há casos e casos. Pelo amor de Deus, gente. Tem gente que pegou, porque na pandemia, né, os carros subiram muito. Isso. Quem pegou contrato antes, ficou muito bem. Ficou muito bem. Porque pegou preços muito, muito interessantes comparados aos de hoje para compra de carro. O carro tá muito caro, né? Ô Zé, rapaz, o papo aqui, eu adoro bater. Você viu a nova lei do Uber agora, dos aplicativos, né? Caraca, velho, que loucura. Eu vi que estão tentando implementar, assim, foi sugerido, né, pela presidência. Vai ser sancionado logo. Eu não me aprofundei sobre ele, mas eu sou contra, sinceramente. Se os próprios caras são contra... Sim, quem somos nós... Quem somos nós, né? Para dizer que, tá? Eles vivem na pele o dia a dia, né? Eu peguei hoje um Uber de Boa Viagem para cá hoje... o motorista estava revoltadíssimo. Pô, bicho, eu já pago meu INSS. Eu não preciso ter esse negócio do governo dizer que vai descontar do meu INSS. Eu já pago, eu sou autônomo. Quer dizer, agora ele vai ter que fazer 8 horas, R$32 por hora. Quer dizer, ele fatura muito mais do que isso. Agora, não sei, eu vou também estudar essa regra, não vamos falar o que a gente não sabe para a gente não entrar em polêmica aqui. Exato. Agora, eu gostei quando tu falou assim o que tu faz com o teu dinheiro. A tua renda, Zé, é basicamente o quê, cara? Vem de onde? Minha empresa de planejamento financeiro, então eu faço planejamento financeiro pessoal, é uma fonte de renda. Certo, mas qual é o tipo de cliente? Por exemplo, eu posso ser teu cliente e dizer, pô, Zé, com certeza, eu tô precisando que tu me ajude, pô, bicho, eu tô perdido, eu tô devendo ao banco, eu devo a um cartão de crédito, eu ganho X e eu não sei como eu
eu pagar minhas dívidas. Seria isso, Zé? Perfeito. Sim. É isso? Sim, isso é um dos perfis da tua empresa. do meu trabalho de planejamento financeiro pessoal. Então, eu atendo desde pessoas, por exemplo, endividadas, pessoas que querem se organizar, não estão endividadas, mas querem se organizar, querem fazer sobrar mais dinheiro. Quem quer se planejar para aposentadoria, né? Quem quer investir e não quer que os ativos de investimento sejam indicados por uma pessoa que é vendedor, na verdade, que é comissionado a depender do que oferece para o cliente, né? Então, eu crio uma estratégia de investimento isenta, porque o cliente está me pagando para criar algo para as necessidades dele. Então, vejo a questão tributária, vejo a questão sucessória de forma superficial, para entender como é que ficam os dependentes, se ficam desprotegidos ou não, se tem algum dinheiro que está fora, livre de inventário, algum ativo livre de inventário, como FGTS, seguro, previdência privada. Então, assim, eu normalmente tenho uma reunião inicial que dura cerca de 30 minutos para entender a necessidade do cliente. E aí eu direciono, o teu trabalho aqui é de planejamento completo. A gente vai passar por tudo. Vai olhar orçamento, endividamento, projetar o futuro. Mas esse cliente tem que abrir o jogo. Tem que abrir o jogo. Se ele esconde algum tipo de informação de quanto ele ganha, é difícil, né, brother? Eu não vou fazer... É difícil. Não vou fazer de maneira precisa. Mas normalmente os clientes, assim, eles se abrem... Se abrem mesmo. Se abrem mesmo. Funciona até como psicólogo. De certa forma. De certa forma. Né? Não tenho essa expertise. Mas funciona. Mas funciona, assim. Eu tenho muito conhecimento e muito estudo na área comportamental. Então, existem alguns prêmios Nobel em relação a finanças comportamentais. Porque a parte matemática é fácil, Hugo. A gente sempre sabe, desde sempre a gente sabe que tem que sobrar. Fácil o quê, porra? Veja, a gente sabe que tem que sobrar, assim, que tem que gastar menos do que ganha. Isso todo mundo sabe, desde pequeno. Mas a gente, para fazer isso, é muito mais pessoa, assim, é muito mais comportamento, é muito mais história de vida, é muito mais questão de organização, como deixar as coisas simples, do que o número em si, né? Saber que tem que gastar menos do que ganha, todo mundo sabe. Tá certo, mas aí vai minha pergunta, lá vai o advogado do diabo aqui. Você se planeja o ano inteiro, você não teve um aumento salarial. Chega em janeiro, a prefeitura aumenta o IPTU, se aumenta o IPVA, o material escolar sobe, matrícula de menino. Cara, como é que se faz um planejamento desse? Me explica. O cara vai dizer, pô, bicho, eu tô ganhando X. Quando chega em janeiro, eu tenho tudo isso de aumento. Cara, como é que se planeja nesse país, pô? É complicado, mas veja só. Se a gente vê que todo ano tem um aumentinho disso, começa a ser previsível, né? Então, o que é que a gente faz? Todos esses gastos que você levantou são gastos sazonais, né? Que a gente chama. Ocorre uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Mas é um em cima da outra, Zé. Em cima do outro. Zé, é isso que eu te digo, cara. Porra, bicho, você em janeiro chega com essa carga tributária toda, porra. Pois é, uma lapada. O que é que a gente faz? A gente transforma esses gastos sazonais em gastos mensais. A gente reserva numa caixinha. Meu IPTU, 2.000 e pouquinho, 2.200. R$200 por mês eu coloco numa caixinha chamada IPTU. Eu, inclusive, boto o nome lá. Tu jura, cara? Na minha ferramenta, nessa ferramenta que eu uso, tem lá, IPTU, né? Quem quiser pode falar comigo, depois que eu disponibilizo. IPTU, já vou botando R$200 por mês lá, de forma automática, essa transferência aí, e lá eu só aloco. Tem uma caixinha chamada dezembro, porque dezembro sempre é uma lapada também, que é confraternização, é Natal, é viagem. É presente pra cacete. Presente. Amigo secreto. Amigo secreto. Nossa senhora. Pois é. Tu reserva quanto? Eu tô reservando R$200 por mês. É como se fosse um extra de R$2.000, né? Já quando chegar lá na frente. Já vamos em 400. Já vamos em 400. Tô fazendo cálculo aqui. Aí reserva de emergência. Se não tiver formada ainda, você tem que estabelecer em quanto tempo você quer atingir sua reserva de emergência. Vamos lá falar então um pouquinho rapidamente sobre reserva de emergência, né? A reserva serve para quando, o próprio nome diz, né? Quando você tem uma emergência e para você não se endividar, você tem que ter um dinheiro reservado. Então, a literatura diz para você ter de 3 a 12 meses das suas despesas numa reserva de emergência. 3 a 12 meses é um intervalo gigante. Né? Então, se a pessoa ganha 10 mil, digamos, ela pode ter de 30 mil até 120 mil numa reserva de emergência. Uma pessoa concursada tem outras variáveis em relação a uma pessoa que é autônoma. Né? Tem uma segurança muito maior do que uma pessoa que é autônoma. Aí tem algumas variáveis que a gente tem que considerar. Tem dependente? Não tem. Tem problema de saúde? Não tem. Tem plano de saúde? Não tem. Tem dívidas? Não tem. Mas vamos dizer uma reserva de 6 meses. R$60 mil. Eu estabeleço que eu quero atingir aquela reserva ali em
2 anos. Então, R$60 mil em 2 anos. E que numa empresa se chama capital de giro. Isso, exato. É o meu capital de giro. Exato. Qualquer coisa... É isso, mais ou menos? Exatamente. É. Então, vamos botar ali. Eu perdi os cálculos, perdi as contas, mas sei lá, acho que R$2.500 por mês. Vai ter que investir para daqui a 2 anos estar com aquele... Caraca, velho. Com aquele valor de 60 mil ali. Cara, o cara tem que se preservar muito, porra. É. 2.500, cara, por mês. Cara que ganha R$7 mil. Cara, não dá, Zé. Aí ele tem que estender um pouquinho mais isso. Zé, não dá, Zé. A depender, a gente é acostumado a achar que a nossa renda é só pro nosso hoje, né? Isso é a gente esquece do futuro. Foi meu erro, que eu falei pra você. Eu era CLT. Sim. Pô, já vinha descontado meu INSS. Numa boa, tranquilo, beleza. Quando eu passei a ser PJ, aí eu digo, tô ganhando bem, né? Eu não vou. Aí esqueci de pagar o INSS. Esqueci não. Botei em segundo plano o INSS. Hoje sofro as consequências. Entendeu? É o erro que a gente tá falando aqui. Não tive essa ideia que tu tiveste de pegar a caixinha. Aqui não. Eu não pago INSS, mas eu vou botar aqui todo mês R$300. Tu não quer pagar o INSS? Beleza. Mas daqui, se a minha caixinha eu tivesse colocado R$300, hoje, depois de 30 anos, eu teria quanto? Um bocado. Um bocado, né, brother? 330 anos é um bocado. É um bocado. Tá porque vendo quando você? os juros... Eu deixei de pagar praticamente quase isso, 20 e poucos anos de INSS, pô. Perfeito. Que merda. Mas a gente tem que olhar pra frente. A gente não teve educação, não teve essa educação, Não realmente. teve, cara. A gente não teve essa... Aí meio que tem essa armadilha, quando o pessoal PJizou, né? Aumentou, toma isso aqui de PJ, De o pessoal cresceu o olho. Cresce, cara, cresce. Vou aumentar meu padrão de vida. Isso aqui é o erro, né? Eu sempre digo, seja CLT, procure ser CLT. Pessoa jurídica, cara, é muito gasto, cara. É muito gasto com pessoa jurídica. Você tem que pagar um contador logo de cara. Pra você ter um contador. Aí você tem que pagar o autônomo, INSS. Aí, rapaz, é muita coisa, cara. Eu não sei como é que essas empresas conseguem viver hoje, cara. Você tem que... Com a carga tributária, Zé. Tem que fazer uma análise bem criteriosa, né? Quando for negociar essa pejotização, por exemplo. E tem que fazer a consideração do quanto você vai ter que salvar, né, para fazer seu planejamento de aposentadoria de maneira autônoma, de maneira independente. Você pode até contribuir com o teto para o governo, se quiser, o INSS. Contribui. Okay. Beleza, mas vai por outra ponta também, vai garantindo o tempo, porque a gente não sabe o que vai ser do governo no futuro. Também. Em muitos países da Europa, passaram a receber o mínimo. A Previdência quase quebrando. A Previdência passou a ser o mínimo. Reformas que todo mundo recebe o mínimo. Todo mundo que contribui para a Previdência recebe o mínimo. Cacete. Agora todo mundo contribui igual também, em diversos países. Tá. Ô Zé, e para ser um planejador financeiro, tem que economia? Como é que é isso? Como é que funciona? A gente não tem nenhuma graduação ainda em planejamento financeiro no Brasil. Eu vou falar do meu caminho, tá? Eu sou graduado em Engenharia Mecânica pela Federal daqui de Pernambuco. Não tem nada a ver. Nada a ver. Trabalhava em indústria, né? Com gestão de manutenção e gestão de projetos em indústria multinacional. Em 2019 eu saí. Já era investidor do mercado financeiro desde 2015. Aí qual foi o caminho que eu fiz? Eu comecei a fazer cursos. Iniciei com um curso de um amigo meu, inclusive um curso online sobre finanças, né? Sobre investimentos. Depois tirei uma certificação de educador financeiro, através de um curso também. Caraca. Aí fiz um outro curso, tirei uma certificação de especialista em investimentos pela Ambima, que é o órgão que supervisiona a parte de investimentos no Brasil. A partir daí pude ser consultor de investimentos pela CVM, que é o órgão que regula a parte de investimentos no Brasil. E aí estudei para uma certificação maior, que é a Certificação Internacional de Planejamento Financeiro, que é o CFP. Que é uma certificação que iniciou nos Estados Unidos, mas hoje em dia é de nível mundial. Aqui no Brasil, quem regula e aplica é a instituição chamada Planejar, que é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. Hoje em dia eu tenho essa certificação, que é uma certificação de distinção, mas não tem uma regulação, que você precisa ter essas certificações hoje em dia para ser planejador financeiro. Tá? Mas esse foi o meu caminho de estudo. Sim, mas vocês têm um conselho, como, por exemplo, um CREMEP, um Cresce, não tem... Você pode se associar a Planejar. A Planejar. Não, mas não é obrigatório. Não é obrigatório para você atuar. Caraca, velho. É muita coisa. Quantos cursos aí? Eu contei 8 aqui, no mínimo 8, tá? E como é que funciona, cara? É um escritório? Ou é virtual? É online? Como é que funciona um planejamento? Hoje em dia, meus atendimentos são quase que 100% online.
quase que 100% online. Presencial quase ninguém quer. Quase ninguém quer. Um ou outro faz presencial, aí a gente se reúne normalmente em coworking, né? Às vezes em café, né? Em salas de coworking, salas de café. Por enquanto está dessa forma. No futuro pretendo... Pô, mas essa é a forma certa. Essa é uma forma interessante. É muito interessante. Aqui ao lado, aqui a gente tem um coworking, tá? E a gente tem uns cafés hoje. Por exemplo, Boa Viagem tem o Arina Café. Não sei se você conhece. Já fui lá. O Arina funciona como coworking hoje, cara. Você vê saindo assim várias reuniões de consultores, advogados. Cara, eu fico observando assim, caraca, que economia da gota serena. O cara tem um Wi-Fi, tem um cafezinho gostoso e tem ainda um coração. Exatamente. Tu tá nessa vibe. Também. Quando não quer um coworking, vai para um café que funciona também como um coworking. É até melhor porque você tem uns tiragostozinhos ali, digamos assim. Tá. Agora, desculpa te perguntar, Zé Neto. Mas eu vou perguntar. Como é que funciona os honorários de um planejador? Como é que funciona, cara? Eu fiquei curioso para dizer, cara, se ele vai... Eu estou me consultando. Como é que ele pega? Os honorários do Zé Neto, como é que funciona isso? Vamos lá. Não, fica à vontade, brother. Não, tranquilo. Vamos lá falar sobre isso. Eu vou falar especificamente dos meus, porque os planejadores eles cobram de diferentes formas. Mas eu cobro inicialmente um projeto, né? Entendo, faço aquela reunião com o cliente, entender a necessidade dele. Faço o escopo, a gente vai trabalhar a organização financeira, a organização de dívidas, gestão de comportamento, planejamento de aposentadoria, estratégia de investimento e análise de proteções e seguros, por exemplo, que é um dos pilares também, né? Então, tudo isso aí a gente deve fazer em cerca de 10 reuniões. Caraca. Reuniões semanais de 1 hora, né? Então, em média, eu cobro R$ 3.900 por esse pacote, né? Esse pacote de 10 reuniões para fazer o planejamento completo, deixar tudo pronto e ir acompanhando nesse período. A partir daí, tem clientes que têm o perfil de continuar sozinho muito bem, tem outros que preferem ter um acompanhamento mensal. E no acompanhamento mensal eu tenho de duas formas. Ou acompanhamento de indicadores, né? Eu gero só os indicadores dele. Então, por exemplo, quanto ele teve de renda, quanto ele teve de despesa, quanto ele deveria investir por objetivo. Exemplo, era para investir R$ 2.000 por mês para o carro, ele investiu só 1.500, eu gero esses indicadores dele. Né? Era para investir 2.000, digamos, para aposentadoria, investiu 2.500, ficou bem. Então, eu vou gerindo isso, né, e mostrando para ele. Aí cobro R$ 190 por mês. Ou a gestão dos indicadores mais a reunião, que custa R$ 490 por mês. Tá. Aí esse teu cliente está negativado Serasa, SPC, e a gente tem agora do governo federal. Desenrola Brasil. Se você entra lá no Serasa, tu tem esse acesso do cliente ao Serasa, você faz essa de, olha, compor a dívida desse cliente. Tu ajuda nesse caso também? Ajuda. E, ó, bicho, tem aqui uma dívida na Serasa, não sei se descomplica, vai ser bom para você. Tu entra nessa jogada junto, por exemplo, com um cartão de crédito. Tu chega ou é o cliente que tem que fazer essa negociação? Eu ajudo ele a fazer tudo isso, só que eu não entro na negociação. Como é que eu vou fazer? Eu peço para ele acessar o Serasa, para ele baixar o aplicativo, né? A gente levanta tudo isso, né? Eu faço um levantamento, jogo na ferramenta todas as dívidas que ele tem, entendo a motivação daquela dívida ali. Foi uma dívida pontual, alguém teve um problema de saúde, não tinha plano de saúde, essa pessoa teve que bancar ali, e isso atrapalhou ele, ou foi uma questão ali mais crônica, recorrente. Estava vivendo acima do limite, vivendo acima da renda por muito tempo, usando ali cartão de crédito, dando as pedaladas, né? Namorada nova. Namorada nova. Quis impressionar, pois é. Meu cartão. Ficou ali, se atrapalhou, aí a gente vai para as estratégias. A gente tem que ver o orçamento geral, porque a gente nunca vai negociar uma dívida se a gente não sabe qual é a capacidade de pagamento que a gente tem por mês. Então, primeiro eu vou organizar esse cara mensalmente, o gestão ali, semanal, mensal. A partir do momento que tá sobrando dinheiro, agora vamos ver se é a hora de negociar. E aí, negociar uma parcela que caiba naquele espaço ali que a gente já fez sobrar. E é a partir daí. Só que tem muita questão comportamental, né? Normalmente. Sei. A pessoa não quer abrir mão daquilo que ele já está acostumado. E tem aquela coisa da vergonha também. O nome tá na Serasa, não tá no SPC. Tem isso também, né, velho? Pô, o cara fica assim, pô, eu vou abrir meu jogo pra esse cara. Não, cara. Mas olha,
Fica tudo no encontro, fica tudo na reunião. Não tem vazamento de informação, isso eu te garanto, né? Nenhum. É tudo, como é que chama? Confidencial. Confidencial. Né? O que entra ali fica entre a gente. Normalmente as pessoas se abrem sem problema, Hugo. Ficam muito à vontade para falar. Tá. Aí eu não sei se você pode falar também, José Neto, o governo... o governo não, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, em votação, acho que foi por unanimidade, dizendo que bancos, instituições financeiras, etc. e tal, não podem cobrar mais dívidas depois de 5 anos, que essas dívidas seriam prescritas. Cara, eu não confio muito nisso, não. Eu digo sempre para os amigos, cara, tudo bem, depois de 5 anos, o seu nome tem que ser limpo, mas a dívida continua, cara. Continua existindo, né? Continua existindo. Foi aprovado isso, eu acho que em 2023, por aí. Eu vi recentemente que teve essa decisão, Hugo. Cara, mas eu não confio nessa decisão. Tu acredita nisso, cara? Banco, quem quer perder dinheiro, Zé? Pois é. Assim, eu vou ser sincero, eu não tenho profundidade no assunto. Cara, porque eu fiquei meio assim... Eu me planejo para o cliente realmente negociar aquilo e conseguir se resolver. Pronto. Né? Ficar realmente limpo, independente de como está o nome dele no Serasa. Jamais tu vai dizer pro teu cliente, José Neto, não paga essa dívida? Eu posso dizer temporariamente. Cara, você adquiriu uma dívida e tua renda hoje só paga tuas necessidades básicas. Eu não vou dizer para tu ficar pagando cartão de crédito, que tem coisas do passado aí, não. Vamos pagar as coisas, vamos pagar energia, vamos pagar a educação dos meninos, vamos pagar alimentação, saúde. Vamos esquecer isso por um tempo. Aí a gente vai organizar aqui de alguma forma, até te ajudando a talvez ter mais ideias de renda, possíveis fontes de renda extra, para que quando você puder, você vai e negocia. Dá um tempo nisso por enquanto. Seu nome vai ficar sujo caso passe algum tempo, um tempo mais longo, vai ficar sujo, beleza, mas é porque a gente teve que priorizar. A gente teve que priorizar. Caraca, que bom, viu? Mas se couber, a gente sempre vai tentar encaixar a negociação de uma dívida ali com o banco, tentar parcelar no máximo de tempo, mas não dando, eu vou priorizar o que é mais importante para o meu cliente. A educação... As prioridades dele. A neoenergia, que não é assim, a neoenergia, condomínio... Residência, os gastos de necessidade básica sempre. Plano de saúde, principalmente. Plano de saúde. Então, Zé, quer dizer que tem que começar cedo, a planejar cedo. Quanto mais cedo, melhor. Principalmente, assim, aprender que o dinheiro que a gente ganha... A gente diz cedo a partir de quando, Zé? Quando ganhar o primeiro salário, é isso? Desculpa, mas seria isso? O planejamento financeiro, você tem que ter para você gerir dinheiro, você tem que ganhar dinheiro. Então, a partir da primeira renda. Mas você já deveria ir aprendendo antes. Mesmo que eu viva dessa garotada que está vivendo de mesada. Isso, perfeitamente. Inclusive, uma questão que influencia muito no comportamento financeiro dos adultos é se ele foi uma criança que ele recebeu mesada ou não. Sabia, Hugo? Cara, jura? Sim. Normalmente as crianças que os pais davam mesadas e eram rígidos enquanto a isso, assim, acabou. Né? Você gastou seu dinheiro da forma que quis na primeira semana, acabou. Agora vai esperar. E que não era um dinheiro assim absurdo que dava para a criança comprar tudo, né? Tem que ter um limite ali para que ele consiga aprender a priorizar, a abrir mão de uma coisa para comprar outra. Lógico. Deixar de comprar aquela revistinha herói ali do meu tempo toda semana para comprar um boneco dos Cavaleiros do Zodíaco lá na frente daqui a 3, 4 meses. Sei. Então essas crianças normalmente se tornaram adultos que aprenderam a gerir melhor esse dinheiro, né? Porque geriram desde cedo. Então eles aprendem a priorizar e são adultos que gerem melhor o dinheiro. Já os que recebiam dinheiro sob demanda, pai, me dá um dinheiro aí para sair. Pai dava ou não dava, né? Às vezes só tinha dinheiro um dia na semana ali para sair e aproveitava. Isso gera um comportamento inverso. Opa, eu tenho dinheiro, vou gastar. Porque não sei quando é que eu vou ter de novo, vou aproveitar. Caraca, isso mesmo. Aí vira um adulto que quando tem dinheiro, opa, vou aproveitar porque eu não sei quando é que eu vou ter de novo. Aí descontrola tudo. Que doideira. Tá vendo você, meu? Pô, gostei desse negócio da mesada, cara. Começa com isso, Eu sempre dei mesada para minhas filhas. Eu tive uma muito esperta, que hoje está fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. Está com 18 anos, vai fazer 18 anos.
ela sempre guardava o dinheirinho. Ela sempre dizia, rapaz, já gastei. Mentira. Ela pegava esse dinheiro, dizia que não tinha mais, que gastou todo. Mas não, ela guardava e comprava as coisinhas dela, cara. Ia no Riachuelo, ia na C&A. Não, papai, já comprei uma calcinha pra mim, eu comprei uma calça. Vê, Olha aí, perfeito. ela mora hoje nos Estados Unidos, tá voltando agora, esse ano. Mas cara, faltou mais alguma coisa, Zé? Pô, foi bom, hein, cara? Foi O que bom, que faltou foi bom. mais? O que faltou mais sobre planejamento? Pra gente não deixar nada em branco. Vamos- Deixa eu ver. Falamos sobre mesada, falamos sobre aplicação, INSS. O que mais? Vamos lá, gestão financeira. Enquanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Agora que eu lembrei. Você tem que levantar realmente, né? Fazer um levantamento de como é e planejar o seu mês a mês, né? Às vezes o mês é muito longo para você fazer uma gestão. Por exemplo, eu faço a minha gestão semanal. Eu separo o meu dinheiro do que é variável para mim ali semanalmente. Mas tu não é mão de vaca, não. Pago né, as velho? contas. Mais ou menos, mais ou menos. Esse bicho não deve sair. Vamos comer sushi, meu amor? Hoje não. Eu sou planejado. Ó, a gente tem Cara, dinheiro que- para comer sushi. Cara, porque a namorada dele, a noiva, deve estar dizendo: Meu Deus do céu, que cara pão duro. Meu Deus do céu. Nós chama-se planejamento, meu amor. Se quer casar com esse homem, planeje-se. Sushi. Essa semana não. Na Quer- próxima, quer vamos para um caro- parque, vamos quer- para um parque. Não é. paga nada, Parque da Jaqueira. Tem que ser criativo Bota também. uma toalha e leva 2 sanduíches, pronto. E às vezes é uma experiência muito melhor. Oxe, na natureza? Pois Zé, é. meu irmão, ficou muito bom. Conversamos aqui com José Neto. Como é teu nome completo agora? José Maurício Moreira da Rocha Neto. José Maurício Moreira da Rocha Neto, planejador financeiro. Planejador mesmo? Planejador financeiro e consultor de E investimentos. consultor de investimentos. Qual é o teu Instagram, Zé? Meu Instagram é @Zé Maurício Neto com Z. @ Zé Maurício com Z. Zé Maurício Neto. Neto. @ Zé Maurício Neto. Se você quer ter um planejamento, né, de futuro, planejamento familiar, planejamento financeiro, tá aqui a fera, José Neto. Valeu, meu brother. Hugo, um prazer. Muito obrigado pelo convite. Vamos economizar. Vamos embora. Vamos pensar no futuro. Ser um pão duro da porra. Valeu, galera!